E aí, Flávio? Vamos lá? Vamos. Caio, eu tenho muito medo do dia em que o dia mal chegue, principalmente no meu aspecto financeiro. Por exemplo, Caio, eu assinei um contrato de compra de um imóvel, tenho a entrada, mas fico com um medo absurdo. Conseguirei ou não pagar as parcelas do financiamento? Fico nervoso, sem dormir. Hoje, só por ter que tomar essa decisão, fiquei sem dormir a noite toda. Quando eu ia continuamente na Assembleia de Deus, eu não sentia tanto esse medo. Veja, Caio, sou funcionário público, minha esposa também. Temos uma vida modesta, pagamos aluguel e decidimos assim comprar uma casa. O fato de ficar sem uma poupança, uma segurança financeira, me desespera. Tive palpitações essa noite toda, calafrios, insônia, e acordei decidido a cancelar todo o contrato que assinei ontem. Sofro muito e faço minha esposa sofrer. Sinto que eu crio ou antecipo o dia mau na minha mente, Caio. Pergunta por quê? Me ajude. Por quê? Deve haver muitas razões mais profundas. E eu até diria algumas delas que são naturalmente intrínsecas a esse tipo de personalidade, atitude, de natureza humana. Sim, Caio. Mas faltam 21 minutos, eu ia ficar 21 minutos só descrevendo essa fenomenologia subjetiva. Não temos esse tempo. Então eu vou 21 minutos não dá. Não dá, porque não daria, eu quero responder a outras pessoas também. Então, o que eu tenho a dizer? Ele apresentou um sintoma dessa insegurança. Quando ele disse, no tempo que eu ia à Assembleia de Deus, eu não sentia essas coisas, aos cultos. Por quê? Porque a mente religiosa dele frequentava o culto e ali ele pagava um despacho, um sacrifício de bodes e de touros, como diz o escritor de Hebreus. Fazia um culto, dava o dízimo, fazia alguma coisa ali que psicologicamente falando, dava a ele uma sensação de barganha, de aquisição, de garantia de segurança. Deus me viu ontem. Porque a cabecinha pensa assim, a mente pagã, fraca, totalmente idólatra, totalmente territorial. Deus habita uma geopolítica, Deus é Deus de lugares, de templos. O paganismo de todos esses irmãos cristãos é idêntico ao dos animistas e de qualquer outro grupo, é pagão mesmo. Então, enquanto ele ia lá, ele dizia, bom, eu frequentei, Deus me viu. Então, isso dava uma sensação de segurança, de poupança. Como ele hoje... Ele depositava em juízo. Em juízo. Não é isso? Depositava em juízo. Celestial. Então. Abstrato o crédito, mas ele depositava em juízo. Ele botava penhor. Cada vez que ele fazia uma visita, ele botava um penhor. Um penhor. Que cobria a poupança dele. Mas ele botava lá, era a garantia. Por razões que não vem ao caso de escrever, ele não está mais indo. Ele acendeu alguma coisa, viu que não devia, ou ficou absurdo ir, se tornou inviável, ou a alma dele não suporta por outras razões. Enfim, sabe Deus por quê. O fato é que ele não está indo, mas a mente dele continua pagã, religiosa, idólatra, endividada, insegura. Jesus associou a ansiedade ao paganismo em Mateus 6, o tempo todo. Se não andeis ansiosos de coisa alguma, como ele diz, como andam os gentios, ele disse o tempo todo, como andam os pagãos. Pagão é que faz assim, pagão é que se preocupa assim. Pagão é que reage assim, mas vocês não, porque o Pai Celeste de vocês sabe. E vocês sabem que o Pai Celeste sabe. E vocês sabem que o Pai Celeste cuida. E vocês sabem que a ansiedade é burra. Porque por mais ansioso que alguém esteja, vai acrescentar 1 metro sequer ao curso da sua vida? Não. Porque a ansiedade não faz prevenção de nada, porque a ansiedade não impede nada, porque a ansiedade não acrescenta nada, porque a ansiedade é a antítese da fé,
Porque onde há ansiedade não há fé. E aonde há genuína fé, aí não há ansiedade. Porque a ansiedade não descansa, a ansiedade adoece. A ansiedade é o para-raio do dia mau. Não que ela proteja a gente dele, ela apenas o atrai e faz o terra do dia mau para dentro da gente. Se alguém não quer o dia mau, não ande ansioso, porque andar ansioso é invocar o dia mau. Como diz a Bíblia, não vou nem dizer assim a palavra, vou dizer a Bíblia, para ver se o povo leva mais a sério. Como diz a Bíblia, porque aquilo que eu mesmo temia, isto mesmo me sobreveio. Então você anda de medo, de ansiedade, é uma invocação ao que lhe sobrevirá. Você vai, como que construindo, do ponto de vista quântico, é uma construção, é um olhar que altera a realidade, que constrói a realidade, que monta o Lego dessa realidade num mundo paralelo e ele se materializa na sua cara. Por causa da ansiedade. Então, meu querido, olha aqui para mim. Isso é paganismo. Você está aqui lendo, ouvindo e participando, mas a fé não entrou ainda. O descanso não chegou, você ainda tem barganhas a fazer. Isso aqui é o resultado dessa angústia. Não fui, não fiquei presente. Será que Deus está bancando? Eu não depositei em juízo celestial. Será que Deus está bancando? Isso é insegurança de um pagão. E também insegurança de um pagão porque você diz que das possibilidades de dia mal, acerca das quais eu não penso em nenhuma, eu nunca penso em dia mal, eu só penso em dia bom. Basta cada dia o seu próprio mal, foi o que Jesus ensinou, que me diz, não pense em dia mal nenhum, não invente dia mal, não crie dia mal, não tenha medo de dia mal, não tenha nada disso. Cada coisa é cada coisa, viva cada dia com o melhor coração em fé, descanso e confiança. Mas, para um indivíduo que anda nessa ansiedade, que antecipa dia mal, o dia mal vem, meu amigo. E não adianta você desfazer o contrato. Se você desfizer esse contrato com medo, esse medo panicado, esse medo irracional, esse medo psicológico, esse medo bruxificado, esse medo pagão, esse medo supersticioso, você só cancela esse contrato para se mantiver o mesmo medo, a mesma ansiedade, a mesma insegurança dentro de você, você só vai transferindo para outras coisas, não o dia mal. O dia mal é você assim. Quem se torna como você assim não precisa de nenhum dia mal. O dia mal é você assim. Você tem que desistir de você assim para sempre. Isso é maior do que fazer o contrato ou suspender o contrato. Você tem que fazer um contrato de confiança com Deus, de descansar mesmo. Entender uma outra coisa, o seu paganismo ainda é tão grande, porque dos dias maus, o que mais potencialmente aflige você é o que possa vir relacionadamente a dinheiro e bens. Pelo amor de Deus, se eu tivesse que pensar num dia mau, que eu não penso, mas se eu tivesse que pensar, dinheiro era a última coisa que eu ia pensar. Eu ia pensar de cara em saúde de filho, saúde de neto. Se eu tivesse que pensar em nós aqui imediatamente, eu ia pensar na saúde da Adriana, depois na minha. Mas dinheiro? É dinheiro, meu Deus. Dinheiro não é dia mal. Dia mal é um filho mudar a consciência. Dia mal é a mulher da gente surtar. Dia mal é o marido da gente não querer mais amar. Dia mal é um filho da gente se esquecer do bem no qual a gente o criou. Dia mal é a decisão que a gente toma em relação ao nosso caráter, a como nós seremos para a vida e para o próximo. Esse é o dia mal. O dia mal não é se o carro capota, o dia mal não é se eu perco o emprego, o dia mal não é se uma cadeia e sucessão de perseguições me vem. Porque senão, querido, olhe só o dia mal de Paulo.
Leia lá Paulo em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele descreve, diz, olha, toda viagem me assalta, todo lugar que eu vou, apanho, toda cidade que eu entro, me apedrejam. Se eu prego, eu levo chicotada. Eu fui jogado em buracos, fustigado com vara, a perseguição vem para todo lado. Eu pego o navio, ele afunda. Pego a segunda vez, ele afunda. Pego uma terceira vez, ele afunda. Pego uma quarta vez, ele naufraga também. Agora veja se Paulo interpretou isso como dia mau. Não. O dia mau que Paulo tratava o tempo todo é aquele que pode atingir meu coração. Por isso você veja que as defesas para o dia mau que ele bota não são para fora, são para dentro. Ele começa dizendo, primeira luta não é contra carne nem sangue, nem contra a poupança, não é nada disso. É contra o que principados e potestades podem fazer adoecer a minha mente, a minha alma, meu estado mental, minha matrix espiritual. Por isso, qual é a cura? Se vista com a verdade. Pare de falsificação no íntimo, onde na verdade. Bote no peito a couraça da justiça. Está tudo pago por Cristo na cruz. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Evangelho, ande nele. E calce os pés com o ensino de Jesus para você não tropeçar enquanto anda. E empunhe sempre o escudo da fé, com o qual você apaga os dardos malignos. Mantenha a sua mente protegida com a certeza da salvação e do amor de Deus. Aí o dia mau perde o poder. Ele vem, ele vai, mas se ele não estragar meu ser, ele não tem poder de estragar mais nada à minha volta. Porque ele só estraga alguma coisa quando me estraga. Não é quando eu perco o emprego, não é quando alguém que eu amo morre, não é quando nada disso. É quando em mim morre o amor. É quando no outro morre o amor. É quando o que é eterno perece na minha vida, no tempo. Quando qualquer coisa que venha de fora altera a eternidade no meu coração. Ou qualquer coisa que venha de dentro altera o Evangelho em mim e vai prejudicar o meu olhar da vida. Isso é que é um dia mau a se cronificar. Então, querido, eu se fosse você, sei que eu tenho a bola de cristal, mas se você é funcionário público, sua mulher também tem estabilidade funcional, fizeram as contas e viram que com tantos tijolos dá para acabar essa torre, na matemática sóbria das coisas, a menos que você tenha comprado um apartamento que você não quer, que você não gostou, mas se for por causa dessa idiotice de ansiedades decorrentes de doença, de barganha evangélica não atendida e que ainda é latejante como insegurança na sua alma, pare com isso, porque uma maneira de vencer essa doença é não desfazer esse contrato. Mas tudo que eu precisava dizer de básico para você entender o seu estado, eu já disse. Vá lá no caiofabio.net, escreva a palavra ansiedade e leia tudo que você encontrar lá a esse respeito. Vem e vê TV. O canal é você.